Eu acho que nós vamos sair da era da matéria para a era do espírito. Eu acho que essa é a grande transformação. Se você pegar a própria definição da Organização Mundial de Saúde, de quem somos nós deixamos de ser apenas cabeça, tronco e membros. Hoje nós somos psique, hoje nós somos espíritos, tanto que a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, criou uma parte dentro dela que é ciência e espiritualidade. Então, alguma mensagem eles quiseram mostrar para a gente, né? Eu acho que a transformação maior é essa. Esse é o grande desafio. Saindo da era da matéria para a era do espírito. E aí você comentou que tem o evangelho da nova era, certo? Isso. Eu, quando vi essa obra, eu disse, meu Deus, ela é extremamente necessária, porque a gente está vivendo agora um momento que eu acho extremamente sério. Existe um livro que eu indico para quem quiser ler, que é A Agonia das Religiões, do Herculano Pires. Eu sou espírita, todo mundo sabe disso, quem já me viu aqui sabe, mas eu sou uma espírita universalista. O que é isso, Laine? Tem definição? A minha referência doutrinária, filosófica, é espírita, porque a doutrina espírita não é religião, tá? Sim. Ela é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais, cujo exemplo a ser seguido de moral, que é o nosso sol moral, é Jesus. Então, aí é o que tem de mais próximo em relação a essa coisa, essa pegada das religiões. Então, eu acho que o Evangelho de João, ele traz para esse momento que a gente está vivendo um despertar. Quem somos nós de verdade? O que nós temos que fazer para que este ciclo... Porque a transformação, o planeta tem ciclo, é cíclica. Nós tivemos a era glacial, a era das cavernas, e fisicamente falando, em termos de planeta, ela é cíclica. Nós podemos acelerar os processos, mas eles já existem, eles fazem parte da evolução física do nosso planeta. Agora, a evolução espiritual, de terceira para quinta dimensão, isso é uma coisa de nós, humanos, é a nossa vibração, é a nossa energia. E eu acho que nós precisamos entender que não dá para repetir erros do passado. Atilantê, que é uma outra obra que eu vou deixar... Oi, desculpa, eu já bati aqui. Eu vou deixar a Jéssica falar um pouco sobre Atilantê. Isso. Essa obra ela veio psicografada, né, por um espírito chamado Aruantel, que ele hoje, né, ele vive em uma faixa vibratória. Eles já estão em mundo feliz. Mas ele relata todo o processo do colapso de Atilantê, que foi esse planeta do sistema de Capela, que alguns conhecem como Exilados de Capela, já trazido, né? Tem obras também trazidas do Chico, né, sobre os exilados. E ele mostra de uma forma mais profunda, ele conta os relatos, o que realmente aconteceu. Toda Atilantê foi destruída? Não. Foi uma pequena parte. Fala sobre o exílio, né, deles para o planeta Terra. Fala sobre a compatibilidade vibracional. Então, ele vem trazendo tudo isso. E, ainda mais, ele relata coisas que aconteceram em Atilantê que a gente está repetindo no planeta Terra. Erros que eles cometeram que nós estamos cometendo também neste momento. Inclusive, quando você olha a obra, ela traz uma informação que tem sido muito trazida por muitos médiuns, né? Que são os 3 dias de escuridão. Sim, muitas pessoas estão trazendo esse tema. Tanto que a gente sempre fala assim, essa é uma informação para o nosso planeta ou a gente está repetindo, na verdade, um padrão, né? Porque se já aconteceu lá, tudo ficou desligado, houve ali, né, uma quebra vibracional, o pessoal se desligou da fonte porque era muito excesso de informação, mas a informação que deveria ter vindo não veio, né, porque eles não estavam despertos, né? Então, essa obra vem mostrando isso, né? Aí que entra a obra de João, né, que é para falar assim, olha, gente, por favor, é a hora, né? Agora é a era da consciência. Ou você muda o seu padrão vibratório, vocês realmente, né, ficam dispostos a subir o nível, vou usar esse termo, né? Ou cada um vai ser exilado para um lugar de acordo com a sua própria vibração. Então, mas pegando a questão dos 3 dias de escuridão, porque acho que tem muita gente que acompanha a gente e que é interessada nesse tema. Basicamente, ele poderia acontecer dependendo dos erros que a gente tome como humanidade. Sim. Ou não? Qual que é? Sim. É isso. É como se fosse uma programação,
Eu vou usar esse termo, eu acho Tá. que fica mais fácil, né? Não só a Atlântida, mas outros planetas também passam, né, por essa transição, né? Então, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. É sobre vibrar no amor. Só que o vibrar no amor é sobre você olhar para dentro de você e começar a praticar. É a reforma íntima, né? É começar a praticar o amor, a caridade. Só que às vezes a gente está tão distraído com tantas informações que têm vindo sobre inteligência, né? Tecnologia, e a gente se perde, porque a gente acha que está tudo perfeito, está tudo se equilibrando. Mas é um falso equilíbrio, vamos dizer assim. O equilíbrio mesmo está dentro da gente. Então daí os 3 dias viriam para nos fazer olhar para dentro. É uma como sacudida. uma sacudida, um chacoalhão. Sim. E esses 3 dias... E a separação do joio e do trigo? Entendi. Os 3 dias vieram para Atlanta? Vieram. Eles ficaram 3 dias totalmente desligados, né? Desligados de tecnologia. Totalmente. É como se uma boa parte fosse a ruína, né? Tanto que quando houve depois o desastre, além desse desastre tecnológico, houve o vibratório primeiro, o tecnológico depois, e depois veio o colapso físico, né? Que foi quando o pessoal começou a desencarnar e nem sabiam, né? Quem estava desencarnado, quem que não estava, o que ia proceder depois. A gente pode ver isso como o arrebatamento que eles tanto falam, que como se tivesse lá acontecido aquele desencarne em massa que Na meio verdade, o inexplicável. que a gente vê pelo desastre de Capela, hoje a gente conhece como Apocalipse. Seria o Apocalipse. Entendi. Que seria realmente um desastre físico. Sim. Você tem alguma coisa para acrescentar, Assim, Laine? eu acho que quando as pessoas ouvem, como a gente quando escuta falar sobre 3 dias de escuridão, essa história da carochinha, isso aí é conversa para boi dormir, isso aí é papo furado. Eu acho assim, primeira coisa, vamos falar daquilo que acreditamos, seguindo as bibliografias e os nossos estudos e tudo, porque é bom que se diga que as referências existem, a gente vai deixar aqui depois para quem quiser. Quando nós falamos sobre Capela, exilados de Capela, sobre a vinda de Jesus, né? Tá lá A Caminho da Luz, na psicografia de Chico psicografando Emmanuel, que ele fala do início até o final, né? E lá ele cita Capela, e tem Edgar Armond também, que fala de exilados de Capela. Então, bibliografias existem, e há aqueles que vão ler e que não vão acreditar. Ok, tá tudo bem. O que a gente quer não é assustar as pessoas. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas despertem as consciências, porque nós estamos naturalizando o que não deveria ser natural. Por exemplo, você vê um ato violento, você fala assim, tá todo mundo assim, tá tudo certo. Ou não é problema meu, Ou não né? é problema meu. Nós chegamos o que a filosofia chama de teoria do caos. Nós já estamos no caos. O novo não se implanta sem que o velho desmorone. Exatamente. Sim. Então a gente precisa desse processo, desse caos, Essa ruptura. dessa ruptura. Como é que eu vou... A separação do joio e do trigo. Como é que eu vou separar o que não brota? Como é que eu vou saber se eu não floresceu? Não, sabe? Não... É sobre isso. Mas o joio e o trigo, você tem, eu tenho. Nós somos o joio e o trigo. É sobre o que cultivamos dentro da gente. Exatamente. Então, o que a gente precisa? Pegando carona nessas 2 obras, Atlantê, aliás, depois a gente vai dar o site e vocês conseguem baixar esse livro em PDF de graça. Legal. E são livros pequenos, são 60 páginas, Atlantê, eu acho. Atlantê, 60 páginas. São 60 páginas e o Evangelho da Nova Era, Evangelho de João, são 130. Então, são coisas fáceis. O que não significa que não tenham profundidade. São extremamente profundos. Agora, o que a gente precisa é desse contraponto. Atlantê é um exemplo que nós não precisamos seguir. Por isso que é importante a gente saber o que aconteceu lá para a gente não repetir os erros deles. O que nós temos que fazer? Está lá no Evangelho de João, está lá no Evangelho da Nova Era. E quando ele coloca, se vocês me permitirem, eu vou ler um trechinho mais, né? Eu separei alguns trechos. Claro. Se antes a luz brilhava nas trevas da ignorância, agora ela brilha nas trevas da distração, do excesso de informação e da desconexão interior. Vivemos a nova era não como ruptura, mas como continuidade. O Cristo não pertence a um século.
ele pertence à eternidade. Nossa. Então, só o início, quando ele diz assim, que se antes a luz brilhava nas trevas da ignorância, que lá no início, quando Jesus veio, era isso, né? Que era primitivo, Que era né? primitivo, Nós era éramos um ignorância. planeta primitivo. Hoje, trevas da distração e do excesso de informação e da desconexão interior. Que é o que está acontecendo É o que tá atualmente. acontecendo atualmente. Mas daí você acha que então as trevas elas continuaram existindo mesmo lá naquela época e agora? Que papel teve a vinda de Jesus, sendo que as trevas continuam iguais? Total. Por Boa exemplo, pergunta. as minhas trevas... porque como é que eu vou enxergar a treva se eu não tiver luz? A sombra só é percebida quando a luz está. É a dualidade, né? É a dualidade. Eu percebo a sombra quando a luz existe. Então, a vinda de Jesus, ela é extremamente importante até hoje. Só que a gente não aprendeu. Então, continuamos na treva. Mas, não, algumas pessoas caminharam. Olha o trabalho que vocês fazem aqui, por exemplo. Olha a lâmpada que vocês acendem. Não digo por nós, né? Mas as pessoas que vocês trazem. O acesso à informação fidedigna, uma informação consciente e coerente. Vocês trazem. O público que vai fazer a seleção. Isso aqui vai me pegar. Para alguns, vai tocar no coração. Para outros, não. Porque nós somos espíritos em diferentes graus de despertamento consciencial. Em diferentes graus de evolução. Se você pedir para o analfabeto, leia aqui, ele vai ler? Ele não aprendeu ainda. Uhum. Se existe algo que Jesus nunca fez e que a luz jamais fará, desconfie de qualquer pessoa que chegue para você e fala, você precisa, porque senão você vai para o inferno. Isso é violência de consciência. O bem não faz isso. Jesus não fez. Como se estivesse colocando uma condição para Exatamente. não ir para o inferno. Exatamente. Jesus não fez. Então, essa transição planetária, ela já está sendo anunciada, gente. Chico falava dela nos anos 30, anos 40. No livro A Caminho da Luz tem. Ele esteve no Pinga Fogo, eu tive a oportunidade de assistir, porque eu já era nascida na época, eu tinha 10 anos de idade. Assistiu ao vivo ali? Assisti. Caramba. Vou fazer que honra, hein? 65 Legal. anos, né, Que gente? honra. Eu não sou uma criancinha mais, já caminhei bastante. Só de doutrina espírita eu tenho 46 anos. Vocês não têm de vida, eu já sou espírita há 46 anos. E assim, ele falou, o que ele falou, e tudo que a gente ouve é sempre no se. Se vocês observarem o discurso do Chico, ele nunca é enfático, ele nunca diz, vai acontecer isso, se nós, até uma certa data, conseguimos evitar as grandes hecatombes, nós vamos conseguir, né, entrar nesta crescente. E nós conseguimos. Graças a Deus a gente conseguiu. E evitar o pior, né? Que seria a 3G mundial, certo? Exatamente.